Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o Senhor Deus e Pai ilumine o seu caminho nesse dia. Que você e sua família tenham um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Sim, hoje é domingo e é um dia que dedicamos geralmente ao descanso, à família. Eu sei que há pessoas que trabalham hoje, né? Mas que independente de você estar no trabalho ou estar em casa, você possa estar na presença de Deus. Que o Senhor renove as suas forças. Sim, Deus tem para você e para mim, né? Ânimo novo, vida nova, forças novas a cada dia. Hoje eu quero ler com você e meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32 em diante, onde nos conta um pouquinho sobre como era a igreja lá no início, como era a comunidade daqueles que criam em Jesus, lá no início, que apesar das perseguições que enfrentavam, como era o coração, as atitudes, o que eles faziam. Diz assim, versículo 32 de Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Veja, queridos, aqui nós vemos o verdadeiro significado da palavra comunidade. Comunidade significa ter as coisas em comum. Comunhão também vem disso. Significa estar em uma relação comum, onde eu e outras pessoas, né, colocamos a nossa vida no mesmo patamar. É tão bonito ler estas palavras de como era esta igreja naquela época. E eu quero pedir para você fazer um exercício junto comigo de comparar esta igreja, esta comunidade, com as igrejas que temos nos dias de hoje. E me parece, infelizmente, que estamos muito longe de estarmos parecidos com eles. Estamos muito diferentes, especialmente pelo individualismo que há na igreja nos dias de hoje. A igreja, muitas vezes, ao invés de ser um grupo de pessoas, se tornou um lugar que pessoas frequentam, onde pessoas individualistas vêm das suas vidas e de suas casas individualistas para uma celebração religiosa na presença de Deus, aonde elas querem se comunicar com Deus e receber dele algo, mas não fazem relacionamento com seus irmãos, onde elas querem, junto em público, receber algo da presença de Deus, mas não entendem que a bênção de Deus está ao seu lado, que a bênção de Deus está sentada ao seu lado. Sim, os nossos irmãos são uma bênção. E reconhecermos que somos todos filhos de um mesmo Deus, lavados pelo mesmo sangue e amados por Ele. E Ele nos chama a uma vida de comunhão, ou seja, de viver em comum com os nossos irmãos. Isto é uma bênção. Eu tenho dito que
tudo que alguém precisa está dentro da igreja. Tudo que alguém necessita está dentro da igreja. E tudo que você tem, né, que Deus te deu e que talvez esteja sobrando, serve para abençoar alguém que está dentro da igreja. Muitas vezes uma pessoa está procurando um funcionário para a sua empresa e talvez na fileira de trás do mesmo culto esteja sentado um homem pedindo uma oportunidade de emprego a Deus. Se vocês se conhecessem, vocês poderiam trabalhar juntos. Um poderia ajudar o outro e seria uma bênção. O problema é que muitas vezes as pessoas nem mesmo se conhecem. Mas por que eles dividiam os seus bens? Interessante que aqui diz que quem tinha casas e terras vendia. Eu estava lendo um estudo sobre isso e diz que no texto original o significado disso significava quem tinha terras a mais e casas a mais. Ou seja, não era aquela casa apenas que a pessoa vivia. Aquela casa ele precisava para viver, mas quem tinha mais casas, quem tinha mais terras do que precisava, vendia. Então trazia o dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam conforme a necessidade a cada um que tinha necessidade. Digamos, talvez ali naquela mesma comunidade havia um irmão que não tinha casa. Havia um jovem que estava casando, um casal de jovens que não teriam onde morar. Então, os apóstolos iam e abençoavam aquela pessoa. Sabe, é muito bonito isso. Quando a igreja, né, tem um coração disposto a compartilhar o que Deus tem lhe dado. E é interessante duas coisas. Primeiro, eles não faziam isso por uma obrigação. Não há nenhuma lei no Novo Testamento, nenhuma regra, nenhuma ordenança de Jesus sobre você dividir os seus bens com ninguém. Não há uma obrigação. Mas eles faziam isso pelo seguinte. Olha o que diz no versículo 32 lá no início. A Lianinha está aqui do meu lado, ó, deu um espirro. Olha o que diz no versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha só, eles tinham um coração e alma unido. E é por isso que eles compartilhavam, porque eles amavam uns aos outros. É como acontece numa família que de fato se ama. Eu sou pai, eu tenho 2 filhas. Tudo que eu tenho é delas. Eu tenho meus pais também. Se um dia, imagina, eu souber que eles estão precisando de algo, jamais lhes deixaria passar necessidade. Tenho minha sogra, meu sogro, os familiares. Eu sempre digo, né, em família, ninguém pode passar necessidade. Como é que eu poderia estar bem, tendo meus bens, meu patrimônio, meu sustento, e ver alguém da minha família passando necessidade? Não. Teria que acudir, que ajudar, que socorrer. E algumas vezes na vida já fizemos isso a pessoas da nossa família. A questão é por que não fazemos isso com os irmãos que talvez estão na fileira do lado ou na cadeira do lado? Porque muitas vezes nem mesmo conhecemos essas pessoas e o seu coração. Precisamos ter mais comunhão na igreja. Precisamos ser mais comunidade de fé. Deixar nosso individualismo de lado e recebermos a bênção de sermos irmãos. E nesta bênção, o Senhor, né, vai mover o nosso coração. Se nós temos necessidade, Deus vai mover o coração de alguém para nos ajudar. E se alguém tem sobrando, vai poder contribuir. E nada disso por uma lei ou obrigação, não é um comunismo ou nada do tipo, não. O nome disso é solidariedade, é amor fraternal. Amém? Querido Deus e Pai, oramos hoje para que o Senhor quebre o individualismo que há no coração da igreja nesses dias. Para que os irmãos e irmãs possam ser um em coração e alma.
para que as pessoas queiram, Senhor, abrir mão do seu tempo individual para ter mais tempo de comunhão, tempo de igreja, de discipulado, de ensinar e ser ensinado, de cuidar uns dos outros. Ó, Senhor, que possamos nos envolver na vida dos irmãos. Que não possamos, Senhor, aceitar a ideia de algum irmão nosso que foi lavado pelo teu sangue, algum querido e precioso filho teu, que é como nós, é um filho teu, Senhor. Passe necessidade, passe aflições. Quem sabe, Senhor, esteja sem alimento na sua casa, quem sabe esteja em vias de perder a sua casa por conta de um atraso na prestação ou no aluguel, ou quem sabe, Senhor, um irmão nosso esteja com problemas de saúde, precise de alguém para cuidar ou para levar ao hospital. Senhor, queremos nós ser esta mão que é a tua mão, a mão que vai em direção ao necessitado. Tu disse, Senhor Jesus, que quando visitamos alguém no hospital, é a ti que visitamos. Que quando cuidamos de um doente, é do Senhor que cuidamos. Quando acolhemos alguém, é ao Senhor que acolhemos. Que possamos então, Senhor, ter esse coração que ama, este coração que ajuda e que sai do individualismo. O Senhor nos criou para viver em comunidade. Senhor, nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos dê esse coração, que o Senhor nos ajude a repensar a nossa vida cristã. Que possamos mudar, Senhor, que a igreja venha se tornar mais comunidade. Que a igreja venha se tornar, Senhor, um espaço mais de compartilhar. Compartilhar das aflições, sim, mas das bênçãos também. É o que pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. Envie a palavra de Deus hoje para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus.